Se o mundo vos odeia, então nós temos um mundo que não é nosso amigo. O mundo nos odeia, odeia os que são de Deus. O mundo ama os que são dele. Mas esse mundo odeia os que são de Deus. Então, se nos odeia, então é inimigo nosso. Luta contra nós. Então veja, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, o Senhor Jesus deixou claro aqui que há uma luta do mundo contra nós. Quando nós vivíamos no pecado, na sujeira, o mundo gostava, ninguém nos perseguia, nós éramos perfeitos para esse mundo. Não havia perseguição. Mas quando nos convertemos, família se voltou contra nós, o mundo se voltou contra nós, nós passamos a ser perseguidos. Quer dizer, o mundo que antes nos amava passou a nos odiar. Portanto, nós temos uma luta constante contra o diabo, nós temos uma luta constante contra o mundo e temos uma luta que é a maior, que é contra o pecado. E quando se fala do pecado, imediatamente envolve a carne, os desejos humanos. Então, a nossa maior luta, por incrível que pareça, a maior das três, não é contra o mundo, não é contra o diabo, mas a maior luta é contra o pecado que nos assedia o tempo todo. É contra os nossos próprios desejos, contra as nossas próprias vontades. Compreende, pessoal? Então essa é a maior luta que nós enfrentamos. Veja só, lá em Romanos, no capítulo 8, o que Paulo fala sobre a luta, sobre a carne. Quer dizer, essa luta que nós enfrentamos contra as nossas próprias vontades. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, a carne é inimiga de Deus. A nossa carne, os nossos desejos. Você tem que entender que justificativa é uma coisa e justificação é outra coisa totalmente diferente. Eu explico. Quando o homem pecou contra Deus no jardim, comeu do fruto, Deus o questionou. Adão, vem cá. Quem fez vocês perceberem que estavam nus? Ah, vocês comeram do fruto que eu disse para não comer, né? Na mesma hora veio a justificativa. Justificativa. As pessoas gostam muito de se justificarem. Elas gostam de falar, da autodefesa. A autodefesa. Então Adão logo se auto-justificou. Ele deu a sua justificativa para ter comido do fruto. A mulher que o Senhor me deu, a mulher, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a justificativa é transferir para os outros a culpa. Quando você transfere para uma pessoa a sua culpa, você se torna mais culpado ainda pelo seu pecado. Todas as vezes que você comete um erro, e você, para justificar o seu erro, você joga para alguém a sua culpa, você aumenta a gravidade do seu pecado.
essa autojustificativa torna o ser humano muito mais culpado ainda.